Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias, muitas novidades aí do nosso Vascão. Pessoal, o Vasco finalmente concretizou o negócio com o Bournemouth e o Ryan, foi oficializado pelo clube inglês. Vamos falar aqui muito do mercado do Vasco, como que está saídas e chegada de jogadores do Vasco, muito perto aí de tentar fechar a contratação do Cuiabano. Tivemos avanços nessa negociação, você vai entender que estágio que está o negócio com o Cuiabano, que avançou aí nos últimos dias. Também vamos falar aqui da busca por um patrocínio master. Duas empresas estariam disputando aí a possibilidade de patrocinar o Vasco. Muita coisa pra gente falar agora. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados do canal. Quero agradecer aos nossos 229 mil inscritos. Agora a gente quer chegar a 230 mil inscritos, uma marca muito importante aí para o nosso canal. Está nativo aí, mano, desde 2019. Daqui a pouco já está batendo 10 anos aí de canal Vamos Vasco aqui no YouTube. Sempre quero agradecer a galera que está inscrita desde o inicinho, que entrou na metade aí, quando a gente fez 100 mil inscritos, depois quando a gente fez 200 mil e agora podemos chegar aí a 230 mil inscritos. Muito obrigado a galera que está fazendo parte desse ciclo aqui no nosso canal. Muitos saíram, voltaram, outros saíram, não voltaram mais, mas assistem nossos vídeos, mesmo sem estar inscritos. Muito obrigado aí de todas as formas, aqueles que acompanham aqui nossos vídeos também. Bom, pessoal, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco segue em busca aí para um novo patrocínio master, né? Após a saída da Betfair do Vasco no fim da temporada passada, o Vasco pode fechar um patrocínio master com uma empresa automobilística ou com uma empresa de bet, né, a casa de apostas. O que a gente sabe hoje é que provavelmente a casa de apostas está à frente nas negociações por ter mais dinheiro e investir mais pesado aí para ser a nova patrocinadora master do Vasco. Dias atrás se especulou que essa empresa seria a Bet365. Também foi especulado outras bets que não tiveram aí avanços significativos com o Vasco. Não foi revelado pelo Pedrosa o nome dessa empresa do ramo automobilístico, né? A gente nem tem como aqui especular algo sobre essa empresa, mas o que a gente sabe é que depois da chegada da Nike, o impacto que veio aí, que trouxe a marca norte-americana para ser a patrocinadora esportiva, fornecedora esportiva do Vasco, internamente dentro do Vasco ficou bem claro que o Vasco tem um poder gigantesco aí para atrair patrocinadores e consegue, mesmo sem ganhar títulos, mesmo sem ter grandes conquistas recentes, o Vasco tem muita relevância ainda no mercado e o Vasco vem sendo cuidadoso quanto ao assunto patrocínio master, né? Para não fechar com qualquer empresa, para não fechar por valores que o clube não entende, que são da tradição do Vasco, que condizem com a tradição do Vasco, e o Vasco está tentando buscar algo muito maior ao que a Betfair pagava e claramente o que a gente espera é que feche aí uma coisa boa, né? Tomara que não venha também um patrocínio feio, né? Para acabar com a camisa, que a camisa da Nike está espetacular, vendendo aí igual água. E se vir aí um patrocínio para destruir a camisa, vai ficar muito feio visualmente nos jogadores, né? Com certeza a gente torce para que venha um patrocínio bacana e que vai pagar muita grana aí para o Vasco. Assim que a gente tiver nomes revelados de empresas, vamos trazer aqui no nosso canal. A última empresa, como eu disse, que foi especulada aí, foi a Bet365, né? Não sabemos se, de fato, essa é a empresa que quer patrocinar o Vasco aí, a empresa que é a casa de apostas aí, que estaria mais à frente, digamos assim, nas negociações com o Vasco. E assim também que a gente tiver qualquer outro tipo de informação quanto a essa empresa do ramo automobilístico, vamos trazer aqui no canal. Comente aí qual a sua expectativa quanto à chegada de um novo patrocínio master. Com certeza o Vasco precisa correr contra o tempo aí para trazer também essa empresa. É importante, o Vasco precisa ter dinheiro, precisa de ter mais renda e a gente não tem hoje um patrocínio master. O Vasco é um dos poucos clubes aí do Brasil que não tem um patrocínio master. Se eu não me engano, o Internacional também está sem. Bom, pessoal, hoje o Bournemouth anunciou oficialmente a contratação do atacante Ryan, o ex-jogador do Vasco, fechou aí com o clube inglês e já em breve deve fazer a sua estreia lá na Premier League, né? O Vasco aí também anunciou a saída do jogador e desejamos sorte aí nessa nova fase do Ryan, né? O jogador aí que chegou ao Vasco com 6 anos de idade, cresceu e se formou como atleta e ser humano dentro do Vasco e conquistou com certeza o carinho do torcedor. Infelizmente ele não entrou para a história do Vasco com o título da Copa do Brasil, mas foi importante na última temporada, principalmente após a chegada do técnico Fernando Diniz, que evoluiu demais esse jogador, né? Com certeza vamos desejar sorte aí ao Ryan, que ele consiga aí fazer muito sucesso lá na Premier League.
E quem sabe aí já no meio do ano ele seja vendido para um gigante europeu, para o Vasco ganhar também aquela grana, mecanismo da FIFA. Sempre bom deixar claro que na negociação o Vasco não tem direito mais a uma venda futura, exceto esse mecanismo aí da FIFA de ser o clube formador do atleta. O Vasco não ficou com nenhuma porcentagem de uma venda futura, para deixar bem claro aí essa situação do Raé. Bom, e quanto ao mercado, primeiramente, vamos falar de nomes que não virão para o Vasco e que muitos aí até mesmo acreditavam que seriam reforços do Vasco, né? Semana passada eu vi a notícia absurda que o Douglas Luiz tinha acertado com o Vasco. Absurda, né? Falta de comprometimento total de quem trouxe essa informação. E hoje a gente tem a informação claríssima de que o Douglas Luiz é novo reforço do Aston Villa, né? Ou ele fechava com o Aston Villa, ou ele fechava com o Chelsea. Ele deu preferência para voltar para o seu ex-clube e vai continuar jogando na Inglaterra, na Premier League. Para aqueles vascaínos aí que ficaram iludidos com a possibilidade de chegada do Douglas Luiz, tá aí a resposta para você. E também para aqueles aí que trouxeram mentiras para o torcedor que o Douglas Luiz estava acertado com o Vasco, né? Um absurdo você ver uma informação dessa, né, cara? É praticamente aí totalmente irrelevante você dar credibilidade para um tipo de fonte que traz esse tipo de informação, né? Com certeza aí, desejamos sorte também ao Douglas Luiz, é um jogador que foi revelado pelo Vasco, vai continuar na Europa, ele quer jogar a Copa do Mundo, e o Aston Villa é a casa do jogador, assim também como é o Vasco, ele vai se sentir muito bem, jogador que se destacou muito no Aston Villa, acho que foi o clube que ele mais se destacou na sua carreira, e claramente ele vai voltar aí meio que suas origens lá na Europa, para tentar retomar o bom futebol e ajudar, quem sabe, o Aston Villa que está lutando pelo título da Premier League. Isso também pode ter atraído muito o jogador, né? E quanto a outro nome que não vem para o Vasco, Davidson. Quem também aí acreditou que o Davidson iria vir para o Vasco, é a resposta. O jogador fechou com a LDU de Quito, mano. Igual um jogador bem aleatório essa transferência. Vai jogar aí, se não me engano, a Libertadores com um clube equatoriano. Não existe a mínima chance. E nunca existiu, né, cara? A mínima chance do Davidson vir para o Vasco, né? Comente aí o que você acha dessas duas negociações que não aconteceram, que só iludiram o torcedor por fontes aí bem duvidosas, né? E quanto às saídas, né, cara? Tietê e Garré são os próximos a deixarem o Vasco. O Garré está em negociações com o clube do Oriente Médio e já está treinando em separado no Vasco. Até que o negócio talvez seja concluído, ele vai seguir separado do elenco, tanto que ele sequer ficou no banco nesse último jogo aí do Vasco pelo Campeonato Carioca, e agora ele segue aí as suas negociações, talvez se pintar realmente a proposta do agrado do Vasco, o Vasco vai vender ou emprestar aí o Garré, que não faz parte dos planos do técnico Fernando Diniz. Uma contratação horrorosa, deixando bem claro aí mais um erro dessa diretoria do Vasco, quando o assunto foi contratação pré-Admar Lopes, né? Na época que tinha Marcelo Santana, o próprio Pedrinho e o Felipe tomando conta do futebol do Vasco. E o que a gente viu foi um show de erros, né? Show de horrores e de erros, né? Porque veio o Jean Davi, veio o Garré, veio Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Maurício Lemos, e por aí vai, Lloyd Augusto, e por aí vai, né? Erros atrás de erros, custaram caro pro Vasco, né? Porque o Garré foi um jogador que custou em torno de 16 a 19 milhões de reais aos cofres do Vasco, né? Claramente aí uma contratação que deu muito errado. Além desse nome, Tietê desperta interesse do Vitória. O Vitória foi um clube que tentou contratar dois jogadores do Vasco. O primeiro deles foi o David, e depois tentou contratar o Lucas Freitas. As negociações não aconteceram e o Vitória tenta contratar um outro jogador do Vasco, que é o Tietê. Não sabemos a que ponto ficou ali meio que uma rusga, digamos assim, entre Vasco e Vitória, as duas diretorias, por conta do David. A negociação estava muito avançada com o Vitória e o Vitória ficou de birrinha com o Vasco, porque não queria liberar o Lucas Freitas e desistiu da contratação do David. E agora o Vitória demonstra interesse em mais um jogador do Vasco, que é o Tietê. O Vasco, por sua vez, quer se livrar do Tietê porque ele não está jogando nada. Com certeza tem um alto salário e o Vasco precisa se livrar desse jogador e tentar trazer um outro nome melhor aí no mercado para agregar mais o nosso elenco, né? Vamos ficar na aguardo quanto a essa situação do Tietê, que é um jogador que está praticamente saindo do Vasco também, se pintar a proposta oficial. Pode ser que o Vasco aceite, tanto Tietê e Garré possam ser os próximos a deixarem o Vasco. Quanto às chegadas, a gente espera a regularização do Inestrosa e também do Brenner. Há informações que o Diniz quer contar muito com o Brenner para esse jogo diante do Mirassol, já na quinta-feira. Eu acho pouco provável que o Brenner vai entrar em campo se ele for relacionado. Acho que ele vai ganhar pouquíssimos minutos nesse jogo, a menos que o Diniz esteja louco de colocar ele em campo, né? O jogador que estava paradão lá na Itália, com certeza não deve estar com o ritmo de jogo ideal para entrar em campo, ainda mais no estreia de Brasileirão. Eu acho que eu não arriscaria colocar o Brenner para ele dar uma péssima impressão aos torcedores no primeiro momento, né? Porque o jogador, como eu disse, estava parado. A gente torce, claro, para que ele consiga readquirir o bom ritmo de jogo para ele ser titular do time do Vasco, ele foi contratado para isso. Já o Inestrosa é um jogador que eu acho que não vai ser relacionado,
Acho que pode ser, talvez, no final de semana, esses dois jogadores estejam claramente à disposição, plenamente à disposição aí do Diniz. Quanto às chegadas, Cuiabano. A situação é a seguinte, cara, o Vasco quer muito a contratação do Cuiabano. O Vasco já entende que o Piton não está jogando absolutamente nada e quer trazer um lateral esquerdo titular. O Piton hoje não vai ser negociado mais, o Besiktas teria desistido talvez dessa negociação, não tivemos avanço na possibilidade de saída do Piton. O clube turco foi o único clube que demonstrou interesse em contratar o Piton nessa janela de transferências. O jogador segue no Vasco, muito mal, em baixa mesmo, muito criticado pelos torcedores vascaínos, e o Vasco dá total preferência à busca por um lateral esquerdo, e esse lateral é o Cuiabano. Só para deixar claro, o Juninho Capixaba, essa informação teria sido trazida pelo jornalista Fábio Azevedo. O próprio jornalista desmentiu que essa informação não foi dada por ele. Para deixar bem claro aí que o Juninho Capixaba não será jogador do Vasco, cara. Uma fonte aí que ninguém sabe de onde saiu, trouxe a informação que o Fábio Azevedo tinha dado essa informação que o Juninho Capixaba estava em negociações avançadas com o Vasco. O próprio Fábio Azevedo desmentiu isso aí para esclarecer para todos nós vascaínos, né? Por isso que eu falo, essa é uma fase que engana geral. Eu até trouxe essa informação ontem aqui no canal, porque várias páginas estavam trazendo a informação que foi de fato apurada pelo Fábio Azevedo, né? E claramente o jornalista desmentiu essa informação. E eu entendo que o Juninho Capixaba não virá para o Vasco e não faz parte, talvez, de um interesse do Vasco, já que ele continuou no Red Bull Bragantino, se eu não me engano, teve até o seu contrato renovado recentemente. Voltando no Cuiabano, o jogador pertence ao Nottingham Forest, que quer 10 milhões de euros. O Vasco tenta um empréstimo do atleta, segundo o jornalista Bruno Andrade da ESPN, com notícias atualizadas, um empréstimo com obrigação de compra na casa de 7 a 8 milhões de euros. Essas são as negociações que o Vasco está tendo com o Nottingham Forest. Segundo o próprio jornalista, esse modelo de negociação não teria agradado inicialmente ao Nottingham Forest. Eles querem mais dinheiro, querem a venda do jogador. O Vasco está pronto para subir aí a proposta para o Nottingham Forest para contratar o Cuiabano. Assim que tiver novidades, a gente vai trazer aqui no canal. O jogador já de fato deu total aval para o seu staff negociar a sua vinda para o Vasco. Ele quer jogar no Vasco, isso é importante. O jogador gostou bastante do projeto do Vasco e quer voltar ao Brasil para jogar no Vasco. Vale ressaltar que Botafogo e Cruzeiro também são outros clubes que têm interesse na contratação desse jogador. Se eu não me engano, o Botafogo está no transfer ban, não pode registrar novos jogadores. Isso pode facilitar um pouco mais a vida do Vasco. Só que, por outro lado, o Cruzeiro é um time que tem muita grana, pode chegar facilmente no Nottingham Forest e comprar o jogador. Até agora, o Cruzeiro depende de uma situação de um atleta que pode ser vendido para eles conseguirem negociar com o Cuiabano. E o Vasco tem que agir mais rápido no mercado do que, por exemplo, o Cruzeiro, para conseguir fechar essa contratação e não perder esse jogador para o futebol mineiro e talvez até mesmo para o Botafogo, se eles conseguirem se livrar do transfer ban. A situação é essa, cara. O Vasco vai ter que fazer uma proposta maior, só que está em negociações avançadas. O negócio pode acontecer sim, pode ser que talvez nessa semana aconteça a negociação aí com o Cuiabano, o jogador seja reforço do Vasco. Avançou bastante nos últimos dias essa possível transferência. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. E tamo junto e é nóis!